Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Piloto Virtual. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse carro simpático que conquistou o coração dos brasileiros, principalmente na década de 90, nada mais nada menos que o nosso querido Corsa. Mas antes de falar se vale a pena ou não ter um Corsa em 2022, custo de manutenções, problemas crônicos e etc., vamos falar um pouquinho a respeito da sua história. Essa versão aqui começou a ser produzida em 1983 pela Opel, que é o Corsa A, que tinha linhas mais retas, né, como você pode observar, inclusive motorizações interessantes como 1.5 diesel, e ficou em produção por 10 anos. Inclusive ele lembra bastante o nosso Cadete. Em 1993 foi apresentado o Corsa B, que tinha linhas mais arredondadas, que foi o Corsa que veio para cá, foi o Corsa que fez extremo sucesso pelo seu motor econômico e pela confiabilidade mecânica, pela simplicidade mecânica que ele tinha aqui naquela época. Ele contava também, nessa época, com uma versão muito interessante que foi o Corsa GSI, com um motor 1.6 16 válvulas, que para a época tinha impressionantes 109 cavalos, para um carrinho com menos de 1000 quilos. Eu não lembro exatamente quantos quilos o Corsa tinha, mas se eu não me engano eram 900 e poucos quilos. 109 cavalos era uma combinação muito interessante. Essa versão, infelizmente, é extremamente rara se encontrar, principalmente em um estado de conservação aí aceitável. Em 2002, nós já tivemos a nova geração do Corsa, que foi a última que saiu, que foi o Corsa C, que foi de 2002 até 2012, né? Foi quando o Corsa saiu de linha. Isso sem contar a versão Classic, tá? A gente está falando a respeito da linha principal apenas, que é o Corsa. Tivemos também a versão sedã, que fez bastante sucesso, apesar de não ter sido o primeiro sedã em 2002, mas o 2002 teve bastante sucesso aí a sua versão sedã. Tivemos também uma versão, como eu disse, sedã, uma versão perua, que eu acho incrível, eu particularmente gosto muito de versões peruas dos carros, e também tivemos uma versão picape que posteriormente ficou conhecida como Montana. Em 2012, como eu disse, ele saiu de linha, deixou muita saudade para o povo brasileiro, inúmeras versões, motorizações, mas eu não vou ficar contando aqui a respeito absolutamente de tudo do Corsa, senão o vídeo vai ficar muito grande e vai fugir um pouco o foco aqui do porquê que eu estou gravando aqui para vocês. Mas eu vou deixar na descrição o link de uma matéria completa, extremamente interessante para você que quer conhecer um pouquinho mais a respeito da história desse carro. Agora vamos lá falar um pouco a respeito da parte que interessa, que é essa versão aqui, que é o Corsa Wind 1999. Se vale ou não a pena ter essa versão num carro de mais de 20 anos em 2022. Esse, inclusive, foi o primeiro carro que eu tive aos 18 anos, comprado do meu tio. Salve tio, obrigado. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessa versão. Ano de fabricação 1999, como eu já tinha dito, com o seu motor 1.0 versão Wind. O seu preço de lançamento não encontrei exatamente valores exatos, mas eram aproximadamente $7.350. Eu só encontrei o preço em dólar, não encontrei o preço em real. Hoje a sua tabela FIP gira em torno aí de R$10.000. Lógico que vai depender muito da sua região, vai depender do estado de conservação do veículo e inúmeros outros fatores. O seu motor 1.0 de 60 cavalos e 8,3 kgfm de torque, com 0 a 100 em 16,4 dias úteis, não, brincadeira, 16,4 segundos, e uma velocidade máxima divulgada de 151 km por hora. O seu consumo, que era um ponto extremamente forte do Corsa, ele tinha 12,8 km por litro na cidade e aproximadamente 15,1 na estrada. Lembrando que essa versão aqui era somente gasolina, não estamos falando da versão Flex, né? Estamos focando apenas aqui na versão 1.0 Wind. O tamanho do tanque cabiam 46 litros, o seu porta-mala, a versão 4 portas, tinha 280 litros e a versão 2 portas eram 240 litros, né? Ele era um pouquinho menor. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos opcionais que tinham no Corsa nessa época. Então, de opcionais, nós tínhamos apoio de cabeça traseiros e dianteiros,
com regulagem de altura, né, o encosto de cabeça, barra de proteção nas portas, terceira luz de freio, limpador e desembaçador traseiro. O meu Corsa que eu tinha, ele tinha esses opcionais, iluminação no porta-luvas e porta-malas. Inclusive, iluminação no porta-malas, muitos carros hoje em dia não tem isso, e isso é muito ruim. Espelho de cortesia no parasol do passageiro e cinzeiro e acendedor de cigarros, que eram coisas muito comuns nos carros dessa época. Vamos falar um pouquinho de problemas crônicos do Corsa. Se você está procurando um Corsinha para comprar, isso são coisas extremamente importantes que você deve olhar antes de comprar o seu carro, para não ter muitas dores de cabeça. Lembrando que é um carro de mais de 20 anos de idade, então é praticamente impossível você encontrar um carro que não tenha pelo menos alguma coisa dessas coisas para serem feitas. Como todo bom GM dessa época, ele tem o vazamento na tampa do cabeçote, né? Eu tive um Vectra, inclusive, ele tinha esse problema. Esse Corsa que eu tive, ele teve esse problema também, então é praticamente você impossível escapar desse destino fatídico aí de todo o GM dos anos 90. Vamos lá também, ele tem um problema na bomba d'água, o meu também teve esse problema, infelizmente. Folga na coluna de direção, sensor do nível de combustível e na própria bomba de combustível também. O meu deu pau na bomba de combustível, mas também não dá para exigir muita coisa com essa gasolina horrorosa que a gente tem. Defeito na válvula EGR, esse graças a Deus eu nunca tive, entre outros pequenos defeitos. E claro, além do problema do carro ser antigo, ele tem muitos problemas de rangidos, barulhos internos. Tem que levar em consideração também que é e foi um carro popular. Então o acabamento aí não era lá o seu ponto muito forte. Então, falado aí de alguns pequenos problemas crônicos que o Corsa tem, vamos falar a respeito de custos de manutenções. Lembrando que isso daqui são apenas os preços das peças. A mão de obra pode variar muito aí da sua cidade, da sua região, do mecânico que você leva, enfim. Então vamos lá. Começando aqui pelos itens básicos de manutenções, que eu fiz uma lista aqui mais ou menos para vocês. Óleo, você vai colocar aí 4 litros de óleo nesse motor, você vai gastar aproximadamente R$ 122 de óleo, mais R$ 24 de filtro de óleo, fora a mão de obra, obviamente. Filtro de combustível, que é sempre bom trocar, R$ 32, uma marca boa. Eu cotei aqui Bosch, que é uma marca muito boa de filtro de combustível. Disco de freio da Frimax, que é uma marca muito famosa aí, muito bom, R$ 186, lembrando que os discos são só dianteiros. O tambor, que é o freio traseiro, R$ 335, esse é caro, mas troca-se poucas vezes. O meu Corsa, pelo menos, eu nunca tive que trocar o tambor traseiro, porque praticamente não usa. Pastilhas de freio, R$ 44,95 cada pastilha, é bem baratinho. A sapata de freio, né, que é a lona de freio traseira, R$ 98,90, é um pouco mais caro, mas como eu disse, usa pouco. Os pneus, né, lembrando aí que os pneus dele, a medida, deixa eu pegar aqui para vocês, é 145/80/13, então uma medida aí muito fácil de ser encontrada e muito barata também. Os quatro pneus, você vai gastar aí R$ 917,36, arredondando, para trocar os 4 pneus de uma só vez. Velas de ignição é sempre bom trocar também, principalmente num carro dessa idade. Você vai gastar R$ 135,95 para trocar as 4 velas. O cabo de vela também é sempre muito bom trocar quando você for trocar a vela, para já eliminar possíveis dores de cabeça. R$ 144 o jogo de cabo de vela. Correia dentada, esse item é extremamente importante que você sempre troque no seu Corsa quando você for comprar, ou qualquer outro carro que possua aí correia dentada. Isso pode te evitar uma dor de cabeça muito caro. Não confie no antigo dono e falar assim: eu troquei a correia dentada. Não vai nessa, porque senão você vai cair numa latada terrível. Parte de suspensão, R$ 365,99, então relativamente barato. Buchas, aqui eu cotei absolutamente todas as buchas, dianteira e traseira, toda a parte de buchas, você vai gastar aí R$ 597,48. É caro, mas é todas as buchas mesmo. Não vou trazer toda a descrição, que senão o vídeo vai ficar muito longo também. Então, fazendo essa manutenção básica, aí, vamos assim dizer, com um carro dessa idade, você vai gastar aí
aproximadamente um total de R$ 3.200 arredondando. Lembrando que isso é só uma manutenção básica. Então se você pagar aí R$ 10.000 no seu Corsinha, com mais uns R$ 3.000 você vai deixar ele praticamente impecável. Agora vamos falar um pouco a respeito das outras manutenções que estão relacionadas aos problemas crônicos do Corsa, que podem ou não ser um problema do Corsa aí que você pode estar vendo para comprar, mas que possivelmente você tenha que se preparar para fazer a troca dessas peças. Vamos lá, a tampa de válvula, que é o famoso problema aí dos GMs dos anos 90. Você vai gastar aí R$ 190 uma tampa de válvula original GM. Relativamente fácil de ser encontrado no Mercado Livre. Eu aconselho você sempre comprar essa peça original para você não ter que ficar trocando a cada 6 meses. Pelo menos você compra e fica aí bastante tempo sem ter que trocar essa peça. Bomba d'água, de uma marca boa também, R$ 115. A coluna de direção para resolver o problema. Eu particularmente nunca tive esse problema no tempo que eu tive com o Corsa. Inclusive hoje ele tá com a minha mãe, né? Eu vendi esse carro para minha mãe. E tem mais de 5 anos que está com esse carro aí e nunca deu esse problema. Mas se você tiver esse problema, são mais aproximadamente R$ 300 para resolver esse problema. Sensor de combustível, são R$ 78 para resolver. A boia, R$ 55, não é caro. A bomba de combustível, né, tem um preço razoável, R$ 150, R$ 140 mais ou menos. E a EGR, a válvula EGR, essa é carinha, são R$ 360. Essas peças que eu acabei de falar para você dá um total aí de R$ 1.200 aproximadamente. Caso o Corsa que você esteja vendo para comprar esteja com todos esses problemas, você precisa trocar vela, freio, pneu, disco, suspensão, fazer absolutamente isso, tudo isso você vai gastar R$ 4.400 para deixar o seu Corsa impecável, praticamente aí 0 km. Lembrando que esses valores são aproximados, eu fiz uma cotação no Mercado Livre, eles podem ou não estar exatamente esse preço, eles podem ter diminuído, podem ter aumentado, a gente sabe que a inflação sobe e desce praticamente todo dia, então vira uma loucura os preços. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado a pensar um pouco a respeito se vale ou não a pena ter esse carro em 2022, lembrando que é um carro de mais de 20 anos de idade, então sempre leve num mecânico de confiança que possa fazer toda uma avaliação da estrutura do carro, como está a motorização e principalmente veja a documentação do carro. É algo muito importante para você não ficar enroscado com a documentação do carro. Às vezes você vai ali realizar o sonho de ter o primeiro carro, que foi o primeiro carro de muitas pessoas, né? Como eu disse, foi meu primeiro carro também, né? Por questões de custo de compra, custo de manutenção. É um carro muito interessante para ter como primeiro carro, até mesmo ali como um segundo carro para rodar no dia a dia. Então vale a pena sempre ter esse cuidado extra, tanto na manutenção quanto na documentação do carro. Lembrando que todas essas informações que eu passei para você são apenas dados técnicos, né? São informações apenas analisando ficha técnica do carro, não representa aí 100% da realidade. A gente sempre tem que lembrar que carro são máquinas, então passa pela mão de inúmeras pessoas, então é sempre bom fazer uma avaliação, reforçando. Eu estou até sendo redundante aqui para vocês, mas é para deixar claro que é muito importante você sempre olhar essas coisas para que não se torne uma dor de cabeça. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e até a próxima.